Boa tarde. Aqui é a segunda parte. Vou falar um pouco sobre o modo como o conhecimento conceitual comum, obtido pela observação sensorial, se comporta em relação à contemplação do espiritual, transformou-se nessa fase de minha vida de uma vivência mais ideativa em outra em que o ser humano inteiro participa. A vivência ideativa, quer dizer, do plano das ideias, que apesar de tudo acolhe em si o espiritual verdadeiro, é o elemento do qual nasceu minha filosofia da liberdade. Então ele tem um livro que escreveu chamado Filosofia da Liberdade, e explica isso em detalhe sobre o pensar ativo, sobre o pensar passivo, sobre o querer, sobre o sentir, sobre esses três modos onde são fases onde vai se desenvolvendo o processo espiritual e as vivências espirituais também. Então, a vivência por intermédio do homem inteiro contém o mundo espiritual de uma maneira muito mais essencial do que a vivência ideativa, quer dizer, do plano das ideias. A coisa toda é você funcionar na vivência espiritual, com tudo isso, usando esses recursos todos, para que ela se torne cada vez mais realista. Não obstante, esta já representa um nível superior diante da compreensão conceitual do mundo sensório. Na vivência ideativa, não se capta o mundo sensorial. Não tem nada a ver com o mundo sensorial. O que você capta, ele é aqui fora, E sim o mundo espiritual. Então você já está mais próximo do mundo espiritual do que quando você está aqui só observando as coisas exteriores. Então ele está dizendo que na vivência ideativa não se capta o mundo sensorial e sim o mundo espiritual, que de certa forma é imediatamente contíguo àquele, ou seja, é algo que está mais bem perto do espiritual, é contíguo. Então a vivência ideativa está mais próximo do espiritual do que a sensorial. Bom, isso aí é um ponto. Então aqui ele vem dizendo que o primeiro tipo de conhecimento, ele vai entrar nos três conhecimentos aqui. O primeiro tipo que apresentava para o íntimo dele. Qual que é? O primeiro é o conhecimento conceitual, obtido com a observação dos sentidos. Então você observa os sentidos e aquelas impressões vão formando conceitos dentro de você. Ele é apropriado pela alma e depois, na medida da capacidade de memória existente, conservado no íntimo. Então, na medida que você vai observando, vai formando, através de repetições, vai ficando arquivado no seu íntimo. Quanto mais você vê, mais você participa, aquilo que você está vendo socialmente, mais vai ficando registrado dentro de você. É automático isso, pelos 5 sentidos. Repetidos do conteúdo a ser assimilado. Vamos lá. Repetições de conteúdo a ser assimilado só significam que este pode ser conservado melhor. Quanto mais repetido, mais vai ficando gravado no seu corpo etérico. É isso aí. Já direto. O segundo tipo de conhecimento é aquele em que os conceitos não são elaborados na observação sensorial. Ele não é produzido dentro daquilo que você está observando sensorialmente. E sim vivenciados, no íntimo. É vivido isso no íntimo. Independente dos sentidos. Então, a vivência, por intermédio da própria essencialidade, se torna garantia de que os conceitos estejam fundamentados na realidade espiritual. Pela natureza da experiência nesse tipo de conhecimento, chega-se à constatação de que conceitos contêm a garantia de uma realidade espiritual. E isso com a mesma certeza que se adquire no conhecimento sensorial. Então, os dois ajudam profundamente nesse processo que eu tinha dito antes no primeiro vídeo. Todos os dois contribuem para essa certeza, para essa vivência, para essa essencialidade que ele está dizendo aqui. Da mesma forma, ele vai dar alguns exemplos aqui. Pela natureza da experiência nesse tipo, o conhecimento chega à constatação de que os conceitos contêm a garantia, da realidade espiritual, e isso com a mesma certeza se adquire o conhecimento sensorial, ao saber ter à frente não ilusões, e sim uma realidade física. É como se você tivesse, o que você está vendo dentro de você, é como se você estivesse vendo aqui fora, uma realidade física. Isso tudo para dizer isso.
há uma reciprocidade daquilo que você está vendo aqui fora com aquilo que você está vivendo dentro de você. Ele vai dizer aqui, ó, nesse conhecimento espiritual ideativo, já não basta como no sensorial, uma apropriação que nos induz a tê-lo na memória. É preciso tornar o processo de apropriação algo contínuo, tem que estar sempre se apropriando, contínuo. Assim como o organismo não basta respirar durante um certo tempo para depois aplicar. No processo vital posterior, o que foi adquirido pela respiração ao conhecimento espiritual ideativo, não basta uma apropriação semelhante ao conhecimento sensorial. Para ele é necessário que a alma esteja numa constante e viva reciprocidade com o mundo em que o indivíduo se insere graças a esse conhecimento. Então, o conhecimento aqui fora, ele contribui nessa reciprocidade com o nível da alma. Então, o conhecimento vai ajudar a ter essas percepções aí de realidades internas. Então, isso tudo que ele disse aqui, ele quis dizer o seguinte, quando ele falou de alma, quis dizer que isso ocorre por meio da meditação, que aí, acho que ele começou a meditar aos 35 anos, começou a sentir que haveria essa necessidade de trazer aquilo que está de fora para dentro e vivenciar aquilo dentro com a realidade, experienciando tudo isso. E a meditação ajudou a fazer esse processo, né, a cognição, e a meditação ajudou a ter essa compreensão, a meditação resulta da compreensão ideativa quanto ao valor de meditar. Essa reciprocidade eu já havia procurado muito tempo antes, na minha reviravolta anímica aos 35 anos de idade. Então, constatou para ele que a meditação era muito importante. Eu vou dar um clique aqui e vou dizer por quê. Ele está dizendo aqui o seguinte, eu já dei um pulo aqui, que a meditação, nessa meditação praticada por necessidade, eu chamo de necessidade espiritual vital íntima, desenvolve-se cada vez mais a consciência de um homem. Quanto mais você medita, mais você pratica, mais consciência de um homem, desenvolve-se cada vez mais a consciência de um homem espiritual interior, capaz de viver, perceber e mover-se do plano espiritual com pleno desprendimento do organismo físico. Aí o organismo físico, aquilo tudo que ele contribui para esse desenvolvimento, ele vai sendo descartado. Esse homem espiritual que desenvolveu lá dentro, autônomo, que não é mais dependente daqui de fora, penetrou em minha percepção sob a influência da meditação. A vivência do espiritual ganhou com isso um aprofundamento essencial. O fato de o conhecimento sensorial nascer pela via do organismo, porque você tem o corpo físico, claro, pode ser suficientemente testemunhado pela autoobservação possível a esse conhecimento. Mas também o conhecimento espiritual ideativo ainda é dependente do organismo. Então, ele está dizendo que tanto o sensorial quanto o das ideias, eles são ainda totalmente dependentes do corpo físico, do nosso organismo. E o fato, deixa eu ver aqui, mas também o conhecimento, a autoobservação mostra em relação a isso o seguinte, para a observação sensorial, o ato cognitivo individual, quer dizer, está ligado ao organismo. Tá. Para o conhecimento espiritual ideativo, o ato individual é totalmente independente do organismo físico. Mas a possibilidade de tal conhecimento ser desenvolvido pelo homem depende do fato de a vida existir. Sem estar vivo, sem estar no corpo físico, não tem condições de você conseguir uma iniciação, se alcançar essas respostas dentro de você. De forma geral, no organismo. No terceiro tipo de conhecimento, ocorre que ele só pode ser realizado pelo homem espiritual quando este se liberta a tal ponto do organismo físico, que ele medita, ele já vai mais para o campo intuitivo, para o campo da intuição. Aí o que acontece? O espiritual, quando esse se liberta a tal ponto do organismo físico, que é como se esse não existisse, tá bom? Então eu vou dar uma parada por aqui e vou fazer o último vídeo
explicando um pouco desses conhecimentos que ele desenvolveu, que ele construiu, que ele elaborou dentro dele e que confirmou a ele as vivências internas, a realidade interna. Nós não estamos falando de imaginação, de coisas assim flutuantes, imaginárias, não. É de vivência mesmo, de experiências vivenciadas internamente, com lembrança, memória e tudo. E trazendo os fatos de fora para dentro e comprovando cada vez mais que o real é possível vivenciar diretamente no seu mundo anímico, no seu mundo de alma internamente, através de conceitos, ideias e sensoriais.